eu acho engraçado que as pessoas entram, aí vem que eu tô aqui falando abobrinha, não estou falando sobre pirula, e aí sai. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bonzinhos? Tá tudo muito bem? Hoje é só quarta, tá? Quarta. Calma, o mês tá quase acabando. Daqui a pouco tem festa junina. Não, daqui a pouco não, já tá tendo, né? Já tá tendo algum tempinho. É porque eu não tô nem aí, não no mau sentido, mas é porque eu estou focada em sobreviver ao final de um semestre letivo. Então, me perdoem se eu estou meio desatualizada. Mas, enfim, a gente hoje vai falar sobre um tema muito que nos é muito caro, que é homens fazendo omisse. Na verdade, a gente não vai falar sobre homens fazendo omisse especificamente. Nós vamos falar sobre um comportamento que cá entre nós, eu não sei se tá? Mas eu não sei baseado em que pesquisa fizeram isso, esse artigo, né? Baseado se fizeram alguma pesquisa, se perguntaram, se saíram perguntando para os homens. Mas é puramente, eu acho, que é puramente baseado em achismo e em um certo nível de meu Deus, para que vai falar a palavra difícil, cara? Tá jogando a pecha, né? Dando, assim, um estereótipo no homem típico, né? No homem, aqui, doravante chamado homem medíocre. Então, eu vou pedir perdão, né? Porque eu tenho certeza que vai ter homem falando assim, mas nem todo homem. Aquele clássico, né? E sim, eu sei que nem todo homem. A gente tá aqui só. Na verdade, o foco não é no homem, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, já para acertar o tom desse vídeo, nós vamos comentar as obras, não quem as lê, tá? Isso é só uma clickbait, digamos assim, né? Isso é só para introduzir o assunto, né? Porque o que a gente vai falar é muito mais complexo e muito menos raso que simplesmente ficar rotulando homens, tá? Não que eles não mereçam, mas deixa isso pra lá. Vamos lá. Bom, temos aí o que eu tinha mencionado. 5 livros que todo homem medíocre recomenda com um brilho nos olhos. Na capa desse vídeo, né, do vídeo dessa live, eu tô mostrando esses 2 livros aqui. Esse livro aqui é um livro que você compra na Avon, sabe? Aqueles livros que você compra naqueles catálogos de cosmético. É esse tipo de livro. Inclusive, eu tenho uns 10 lá dentro, que minha mãe compra, sei lá por quê, e aí, fica pra você. Aí tem uns que estão embrulhados ainda, né? Eu tinha que catar eles, mas como eles estão guardados em um outro lugar, né? Num limbo, mini limbo que eu tenho dentro da minha sapateira. E esse é um exemplo dele, né? Como ganhar dinheiro sem sair de casa. Esse livro tá mega desatualizado, porque ele é de, deixa eu ver, 94. Minha mãe tem ele, inclusive. Minha mãe, esse livro na verdade, esse livro nem é da Avon, tá? Eu tô falando besteira, ele é da De Ouro. Quem lembra da De Ouro? Clube do Livro, né? Círculo do Livro, De Ouro, né? Tinha isso nessa época, nos anos 90. Minha mãe comprava muito livro com eles. O autor desse livro é professor de processamento de dados, tem mestrado em comunicação, informática e cibernética pela UFRJ. Eu prezo muito pela formação das pessoas, né? Mas ainda assim eu fico me perguntando o que deu na cabeça desse cara de escrever um livro assim. Claro, ganhar dinheiro, talvez, mas assim, você imagina, né? Como uma pessoa tá na vida para escrever um livro desses para ganhar dinheiro? Vende, porque é um livrinho que provavelmente não custa muito.
E é um livro na época a gente não tinha internet, mas é um livro que, né, garantia as clickbaits aí, a galera comprava, enfim. A gente ainda estava num período da economia no Brasil muito complicado, né? Então, ele dá umas informações legais, assim, interessantes. O que você tem que levar em consideração quando você abre um comércio, né, uma empresa? E ele, como não tinha internet, quando você fala assim, como ganhar dinheiro sem sair de casa, é engraçado porque você pensa assim, pela internet, não. Nessa época não tinha internet. Então, assim, o desafio dele, entre aspas, né, era maior ainda. Mas, assim, era a época de empresa de fundo de quintal, então você tinha muita gente que fazia comida, vendia, né, artesanato, enfim. E aí ele faz todo esse preâmbulo, né, explicando que você tem que ver a demanda da sua área, o que sua área está precisando mais, né, e se você tem como desenvolver aquilo, seja comprando produtos ou produzindo eles, né, você mesmo. A questão do dinheiro, capital inicial, o próprio capital de giro que você tem que ter antes, no início, você não vai faturar, você não vai ter lucro, você não vai faturar, você vai faturar, mas você não vai sobrar, né? Todo o dinheiro, o ideal no início é você reinvestir, isso aí, né? Muita gente já sabe, já tem essa noção. Mas na época não, na época a galera, vou montar um negócio e no primeiro mês que ganhava um dinheirinho a mais, gastava o lucro, né? Meu sogro fazia muito isso, inclusive, né? Então, ele dá todo esse preâmbulo e depois ele vai explicando como é que você divulga e tal. Uma coisa bem assim, bem legal, para quem não tem noção nenhuma, né? E onde conseguir dinheiro para as suas atividades. Então, ele fala em empréstimo, né? Dos bancos, financeiras, BNDES, enfim, sócios. Aí ele, depois, no 5º capítulo, ele vai falar sobre as atividades, que é o que as pessoas interessam. Geralmente, nesse ponto, na página lá, a galera já rolou, né, a página até o final para ver quais são as coisas que ele sugere. Então, abelhas, acompanhantes de pessoas idosas. Aí já fura, né? Porque você não pode levar a pessoa idosa para sua casa. Você tem que ir para casa da pessoa. Então, não é bem sem sair de casa. Você tem que sair de casa. Mas, enfim. Administrador, agência de empregos caseira. Você tem que trabalhar com telefone. Na época não tinha internet, era telefone. Alfaiataria a domicílio. Tudo isso aí já, né? Não é sair você sai de casa, né? Aluguel de livros. Aluguel de planta. Aluguel de livros eu já fiz. Eu tinha uma locadora de livros. Aluguel de produtos em geral. Isso é legal, eu já pensei em ter também. Enfim, ele tá em ordem alfabética, lógico, que eu não vou falar todos, mas tem bastante coisa, tá? E isso é só o precursor, né? De livros como esse aqui, que são livros aparentemente inocentes. Esse livro aqui, eu juro que eu peguei para ler com expectativas positivas. Achei que ia ser um livro que não ia só ser uma autoajuda barata, tá? Porque ele fala sobre... A ideia aqui é falar sobre a síndrome do impostor. E assim, é por isso que quando eu falar sobre esses livros aqui sugeridos, eu vou pedir que vocês sejam bastante empáticos, no sentido de que algum livro, em algum momento, ele vai te ajudar. Eu nunca digo assim que... eu ouvi em algum lugar, né, que você... tem livros que você não vale a pena você ler. Não, eu acho que todo livro vale a pena ler, nem que seja para você criticar. Ou nem que seja para você falar mal da escrita, da redação, enfim. O que quer que você queira fazer. Ele ainda vai ser válido. Você não precisa terminar todos os livros que você lê, óbvio. Esse aqui, por exemplo, eu não terminei. Confesso que eu não terminei ele. Eu devo ter parado no meio. Eu ainda li bastante, tá? Quando
Começou esse negócio de nomear, você é tal e tal, você é assim assim, você é leão, você. Não falo isso, né? Você é rolo compressor. Eu tenho um ranço desses coaches que ficam, sabe, fazendo tentando buscar arquétipos para te encaixar em alguma coisa. Quando eu passei minha vida inteira tentando me desencaixar, né, desses parâmetros, porque isso era o que me atrapalhava. Não que eu tivesse que ser pipa voada, nada assim, não. Mas é que eu tenho os meus próprios parâmetros e eu vou viver neles. Alguns parâmetros podem mudar ao longo do tempo, mas eu não posso dizer que eu vou ser sempre... Igual quando fala de horóscopo. Eu gosto de horóscopo porque as pessoas ficam falando assim, mas isso aí, toda hora que você vai falar uma coisa, ele fala assim, não, então isso é por causa da lua, isso é por causa do ascendente, isso é por causa de Vênus, isso aqui. Mas é isso, gente. Eu estudo a astrologia não como ciência, obviamente, porque não é, não como algo fixo. É quase que uma filosofia. É uma coisa para você refletir. Interpretação. Então, assim, o que os astrólogos querem dizer quando você tem vários aspectos e cada um vai influenciar de uma forma diferente? É exatamente isso. Cada pessoa tem um aspecto diferente e a personalidade é única por causa disso, porque são N fatores diferentes e intensidades diferentes. Então, quando você resolve encaixar alguém, né, numa categoriazinha para que aquela pessoa se sinta confiante, você continua enganando aquela pessoa, você só está tirando ela de uma zona de conforto para colocar ela numa outra caixinha e ela se sentir quentinha ali dentro. Sabe, eu não vejo no que isso vai ajudar. Mas vamos lá, vamos falar do texto que eu estou enrolando aqui pra caramba. Esse texto tem um mês, né, quase, né? Marcelo Costa. Então ele vai falar, há um certo tipo de homem que não lê, acumula frases. Ele não busca ideias, mas palavras que lhe confirmem. Livros para ele são medalhas invisíveis, penduradas na fala. Ele as cita com o zelo de quem maneja relíquias, ainda que raramente os tenha compreendido por inteiro. Se algum personagem lhe escapa, se o argumento se perde na névoa de lembranças vagas, pouco importa. O que conta é o verniz, a aparência de profundidade, o brilho nos olhos ao recomendar o que nunca decantou no espírito. Sabe quem faz muito isso? Pessoas que leem livros que prestam. Livros que prestam, entre aspas, né? Pessoas que leem livros, os clássicos da literatura, né? Muita gente faz isso, muita gente cita, assim, né? Não defendo quem faz isso, acho isso meio pedante, tá? Mas, sei lá, pode ser também inveja, porque eu não consigo lembrar de passagens de livro, assim. Eu li bastante livros, assim. Eu li mais livros do que eu conseguiria lembrar. E eu não consigo lembrar realmente, né? Então, pode ser que seja inveja, mas eu acho meio bobo isso. Até porque quando você abana, assim, balança, assim, né, na frente da pessoa, algo que você tem certeza que essa pessoa... Você tem certeza, você sabe que aquela pessoa não leu aquilo, né? Fica parecendo que você quer parecer mais do que ela. Fica parecendo que você quer quer aparentar ser melhor do que aquela pessoa, tá? Não tem necessidade, sabe? Até porque, vamos falar de memes, né? Se você referenciar um meme, sabendo que aquela pessoa gosta de memes e vê memes e tal, é uma coisa. Agora, se você começa a referenciar meme, sabe que a pessoa não liga muito pra isso, começa a ficar chato. A menos que você tenha muita intimidade com essa pessoa e você, de repente, ache legal compartilhar com essa pessoa algo que ela não saiba. Beleza? Mas no dia a dia, em qualquer pessoa, fica chato, tá? Não façam, por favor. Primeiro aqui. Essa aqui, eu confesso que esse livro aqui me pegou. Essa daqui, esse livro daqui, confesso que ele me pegou. Eu tive
Eu comprei pra minha mãe até, comprei, só que ela não leu, obviamente. Eu li e passei para ela. Ele se baseia numa teoria até bastante interessante, né? Que é a teoria do derrotado, né? A ideia é, enfim, aceita que você é derrotado. Ele cita Bukowski, ele cita alguns filósofos, né? Que diz assim, olha, a partir do momento que eu aceitei que eu não ia ser nada na vida, eu comecei a ficar bem. Na verdade, ele vai num extremo para ensinar as pessoas de um jeito um tanto torto que você não tem que jogar a sua felicidade em um objetivo qualquer da sua vida. Você tem que criar essa noção de que você é uma pessoa feliz, você tem a capacidade de ser feliz agora, independente do que você ainda queira ter, ou ainda queira atingir, ou ainda precise atingir. Porque às vezes você é uma pessoa que está na miséria, uma pessoa que está, enfim, abaixo da linha da pobreza, igual 90% das pessoas atualmente. Mas que você tem a capacidade de ser feliz nesse momento, tá? E aí ele não cai nesse discurso poliana, porque ele está sempre vendo o lado negativo das coisas. Então, enfim, é um tanto desafiador ler esse livro, mas eu li ele todo. Mas eu tenho óbvias críticas a esse livro, mas eu confesso que esse cara, ele consegue vender o peixe dele, de certa forma. Porém, ele ainda tem elementos de coach. Mas é um livro interessante, se você quiser ler, mas leia com consciência, tá? Por quê? Não é você largar de mão, e você precisa realmente ter interpretação de texto. Ele fala isso, ele deixa isso bem claro. Não é você ser conformista, é você parar de achar que você vai ser o novo Jeff Bezos, certo? Até porque o Jeff Bezos não começou numa garagem, ele não tinha $100 no bolso, e ele não sabia, ele não sabia quando seria a próxima refeição dele, tá? Então, assim, conheça o seu lugar, é isso que ele quer dizer, né? Conheça, entenda o seu lugar no mundo. E aí, a partir disso, trabalhe para, enfim, viva, né, a sua vidinha, mas, claro, sabendo até onde, né, você pode chegar. Isso é um contraponto muito bom àquele negócio assim, o universo é abundante, é inesgotável. Não é. O universo é finito. Vocês sabiam? Pois é, descobriram há pouco tempo. Procura aí, tá? Até o universo é finito, então dá um tempo. Baixa a bolinha aí, porque tu não é essas coisas todas, não. É isso que ele fala. Beleza? O Monge e o Executivo. Esse é um clássico. Nossa, isso aí, eu lembro que eu trabalhei com marketing multinível, beleza? Então, assim, é por isso que eu tô falando. Quando eu falo, as pessoas falam assim, porque você... Não, eu tô falando com propriedade. Eu mergulhei em todo esse chorume, tá? Eu sei do que eu tô falando. E essa era a Bíblia, sabe? Nossa, galera... Tinha também, né, a galera do Laí Ribeiro, mas Laí Ribeiro era brasileiro, então, assim, tinha... Ele estourou nessa época, 94. Deixa eu ver. O sucesso tá aqui. Não ocorre por acaso. 96. É provável que seja, né? Que tenha sido. Mas eu tenho certeza que não era esse, não. Porque o Laí Ribeiro, ele publicou muitos outros livros dessa mesma monta, assim, com esse mesmo mote, né? Esse foi só um deles, né? Livros.
Só pra gente ter uma noção. Agora ele voltou, né? Ele saiu do marketing, saiu da PNL, né? Programação Neurolinguística. Foi ele que inventou esse conceito e, inclusive, esse conceito foi usado ad nauseam, até por cursos de inglês aí, que eu não vou citar nomes. Mas aí ele saiu, né, dessa parada, comunicação global, poder da comunicação, a grande fortuna, prosperidade. Meu padrasto tem a coleção dos livros dele e as fitas. Se eu não me engano, ele ainda tem. Emagreça comendo. Aí, só que ele é nutrólogo, cardiologista e mais uma outra coisa aí. E ele agora voltou, né, a trabalhar mais na parte de medicina, parou de mexer com a cabeça dos outros, agora continua mexendo com a cabeça, mas eu acho que até pior, né? Falando umas groselhas aí, enfim, deixa pra lá. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou médica nem sou bióloga, então prefiro não comentar. Mas enfim, o Monge Executivo é um clássico, certo? E ele fala sobre liderança e piriri pororó. Eu não li, nunca li, não sei nem, assim, eu sei do que se trata porque eu já li resenhas, mas cita um monte de líderes e como emular, né, figuras de liderança, aquela coisa assim, só que, né, a gente esquece também do viés da oportunidade, né? Pai Rico, Pai Pobre também eu nunca li, não tenho vergonha de falar. É o tipo de coisa que tem livros que eu fico com vergonha de falar que eu nunca li, né? Porque eu, como pessoa de letras, tem livros que a gente é meio que obrigado a ter lido. E eu falo que eu nunca li, então o pessoal me olha assim, tem certeza que você fez faculdade? Já me olha torto, né? Mas esse aqui eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu nunca li, e nem pretendo. E por causa principalmente disso aqui, né? Ele é quase um livro didático, né? E muita gente cita, tem, né, aquela parte lá do início, né? Muita gente cita trechos, né? E ele lida com um negócio, o texto questiona diretamente o sistema educacional e sua omissão no ensino de finanças pessoais, ao passo que incentiva uma abordagem de aprendizado por experiência, risco e autonomia. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Então, assim, isso aqui é o puro suco do coaching atual, né? Do formato de coaching que a gente tem hoje em dia, que é aquele coaching que... porque, assim, antigamente você ainda incentivava a galera a ler, né? O Laí Ribeiro mesmo, ele citava muitos autores, ele dava um tom científico para a coisa, né? Ele tentava disfarçar. Esse aqui, ele já chega metendo o pé na porta, tudo bem que é mais ou menos na mesma época, mas ele chega metendo o pé na porta da educação formal. Então, assim, pega um pouco para mim, eu não me interessei nunca em ler, porque, contrariando o que eu falei, né? Tem livro que você tem que ler, nem que seja para depois criticar, mas assim, sabe o discurso do Bolsonaro? Que te dá assim, uma angústia, você não consegue nem ouvir a voz? Então, tem coisa que eu não consigo nem ler. As palavras, assim, batem na minha cara, assim, dão um tapa na cara, não é legal, não é muito bom, não. Quem pensa enriquece, nossa, esse aqui esse cara, ele né, ele nasceu no século retrasado, né, e ele foi um dos pioneiros mesmo nessa parada aí enfim, de coaching de enriquecimento. E ele até tem uns negócios assim que meio que condizem, né, eles têm um ar, um quê de científicos, né? Eles propõem coisas assim, um tanto quanto científicas, digamos assim, mas que já não estão, né? Já não tem, já estão desatualizadas, né? Digamos assim, né? Acho que na época mesmo que ele escreveu esse livro, já era um pouquinho de pseudociência o que ele fazia, né? Então, na época, ele fez muito sucesso porque, primeiro, foi escrito
né, na Grande Depressão. Então, assim, a galera estava no fundo do poço. O que quer que acontecesse a partir dali, esperava-se, né, que fosse para melhor. Então, assim, claro que teve que ter toda uma intervenção, né, na economia e tal, para que as pessoas conseguissem retomar os seus negócios né, e retomar, conseguir se reerguer. Mas o que ele fala é meio que, né, chovendo molhado. Então ele fala aqui, né, quer ver? Deixa eu ver se ele tem aqui. A narrativa alterna entre exposição direta e relatos exemplares. Isso é importante, né? Você ter aquela viés de confirmação e você construir a autoridade. Tô trazendo termos atuais, tá? Para você ver como é que a coisa é mais do mesmo. E, embora envolto por uma linguagem que evoca a espiritualidade, o foco da obra está na força do desejo como motor da conquista. Isso, se você tirar toda a ciência ou pseudociência da programação neurolinguística, é basicamente isso, né? Se você quer de verdade, você consegue. Eu lembro muito claramente de uma passagem de um dos livros, não sei se é no Sucesso Não Ocorre Por Acaso, mas aonde tem algumas perguntas, ele joga umas perguntas, supostas perguntas, né, feitas por pessoas. Mas porque o Laí Ribeiro fala isso, você tem que pegar no dinheiro e você tem que, porque assim, normalmente o que a gente faz quando a gente recebe nosso salário? Não, em tempos de Pix não é mais assim, né, mas quando a gente recebia o salário lá na boca do caixa, né, os idosos, né, os aposentados ainda fazem isso, coitados, né, sai dia de banco aí, sempre. Geralmente você pega e você já pensa assim, isso aqui é para pagar conta, isso aqui é para comprar comida, isso aqui não sei o quê. O Laí Ribeiro falava, não, você tem que pegar o seu dinheiro, e imaginar assim, isso aqui é o meu dinheiro, isso aqui é o... E aí você visualizar aquilo ali e aquilo se multiplicando. E aí alguém perguntou para ele, né, mas por que o pessoa que trabalha em banco não é rica? Aí ele diz, muito singelamente, que porque eles manipulam o dinheiro sabendo que aquele dinheiro não é deles. Então eles desapegam, eles estão lidando com aquilo ali, desapegados daquilo ali. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalha numa fábrica de iPhone, por exemplo, né, trabalhando na montagem lá do iPhone, imaginando que todos aqueles iPhones são deles. Será que se eles fizerem isso com muita convicção, né, e com toda a força do desejo deles, será que eles vão conseguir um dia ter uma caixa de iPhones para eles? Ou todos os iPhones que eles quiserem ter na vida, se eles tiverem essa força suficiente? Porque fica meio que isso, né, gente? Quando a pessoa compra um livro desse, começa a fazer tudo conforme esses livros pregam e não consegue nada, o autor pode chegar e falar assim, não, porque você não quis o suficiente. Você entende? Cara, quer energia, quer força maior do que uma pessoa que trabalha feito um cão danado e não consegue fechar as contas no fim do mês, que é energia mais intensa do que aquela pessoa que está com fome e não sabe se vai conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar a próxima refeição? Gente, é uma coisa gutural de tão intensa. É quase físico, na verdade é físico. Se a pessoa está com fome, ela está manifestando aquilo ali fisicamente, sabe? É quase uma bola de energia, assim, palpável, que vira uma bola de concreto, de tão real que é aquela materialização de desejo. Não é um desejo, é uma necessidade. Tô falando de comida, tá? Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Isso é um crime. Isso que esses livros fazem, dependendo da mão de quem cai, isso é criminoso. Você
pregar esse tipo de coisa. Porque tem pessoas que não vão ter, sabe? Nunca oportunidade de materializar isso. É oportunidade, gente. É oportunidade. Essa pergunta mesmo que fizeram pro Laí Ribeiro, ela é bem sintomática. Ah, beleza. Então, assim, só só bancário que vai ter condição, né, de multiplicar a sua renda. Mas, cara, como é que você multiplica a sua renda se você trabalha num lugar que te paga um salário fixo? Sabe? Ah, mas você pode trabalhar nas horas vagas com outra coisa. Ou seja, você tem que trabalhar mais. Aí cai naquela velha falácia, né? Naquele ditado horroroso, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Infelizmente é fato, né? É ruim, é uma situação horrorosa, mas é um fato, né? E, enfim, não dá. O homem mais rico da Babilônia, esse eu nunca nem tinha ouvido falar, mas ele é bem antigo também, alguns ainda citam, mas eu não vou nem falar dele porque eu não tenho o que falar, não sei. Enfim, o problema todo desses livros, né, que é o que eu tô focando aqui, vocês viram que eu deixei o homem medíocre pra lá, né? Porque, de novo, não é todo homem e não são só os homens, tá? Tô dando um exemplo meu aqui de vivência que eu andei na época que o meu padrasto conheceu o Laí Ribeiro, e aí meio que coincidiu com eu começar a trabalhar com marketing multinível, ou marketing de rede, ele enfim, ele pegava mesmo, né? Era um negócio que... Então, assim, quando você fala, ah, poxa, mas isso aí isso não dá certo, esses livros são pseudociência. Mas assim, existe um negócio que é externo a esses livros, ao que esses livros pregam necessariamente, tá? Que é a necessidade das pessoas. E aí, vamos tirar de contexto. Vamos mudar o contexto. Se a gente não estivesse vivendo dentro de um sistema, porque a gente está submetido a ele, não adianta, a gente está imerso nele. Não é como se a gente pudesse viver fora do capitalismo nesse momento. E eu estou falando nesse momento, na atual conjuntura. Não estou dizendo que é impossível não se ter capitalismo. Entendam o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte: dentro dessa sociedade, onde todo mundo concordou que o capitalismo é o sistema, e a gente, se a gente não trabalha por ele, a gente não vive em sociedade, a gente pode viver, mas a gente vai viver destacado, a gente não vai ter acesso a nada, certo? Que não seja através do capitalismo. Então, se a gente tirar desse contexto do capitalismo, né, e a gente imaginar tanto pré-capitalismo quanto pós-capitalismo, e que seria o comunismo, que é a evolução, certo? Vamos estabelecer esses termos, tá? O comunismo é a evolução, é a superação do capitalismo, tá bom? A gente concorda até aqui. Quem não concorda, sorry, vai ler mais. Ou vai ver mais vídeo, tá? Para tentar entender o que eu tô falando. Então, assim, se a gente tirar do contexto do capitalismo, jogar ou pro pré, né, que é o, enfim, feudalismo, ou pro pós, que seria o comunismo, essa frase não faz sentido, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Percebem? Então, assim, numa sociedade mais equânime, né? Uma sociedade que a todos, conforme a necessidade, enfim. Você trabalharia porque você tem que construir uma sociedade, você tem que manter aquela sociedade, então você precisa contribuir, sim, com a sua parte, tá? Mas você trabalha o tanto necessário para suprir, certo? Aquela sociedade. Você
trabalha, sei lá, você é professor, né? Então você vai cumprir, né? Você vai ensinar o que você sabe para aquele grupo de alunos durante um período e tal. Não é que você não vai trabalhar, ou não é que você vai continuar trabalhando até se esfalfar, né? Você vai trabalhar, vai dar aquela sua contribuição e vai embora. Depois de um certo tempo, você vai trabalhar 4, 5, 6 horas por dia. Você vai para sua casinha e você vai viver a sua vida. Tá, mas e o que você vai receber? Então, o que você vai receber vai ser o mínimo, isso todo mundo, o mínimo necessário para você viver confortavelmente, certo? Como assim? Você vai poder comer, se alimentar, ser uma pessoa bem nutrida, certo? Você vai ter seu lazer, você vai ter sua casa, você vai ter esse tipo de coisa básica, sabe? Você já vai ter. Independente do que você trabalha, independente de qualquer outra coisa. E se você quiser, você pode trabalhar mais. Você pode trabalhar em outra coisa. Você pode ganhar mais dinheiro. Sabe? Então, o que acontece agora é o inverso disso tudo que eu tô falando. O que acontece agora é, se você trabalhar como uma pessoa normalmente trabalharia há 30, 40 anos atrás, você passa fome. Ou então você não consegue uma casa, porque hoje em dia nem comprar casa mais você está conseguindo. Então você tem que alugar, e o aluguel é exorbitante, e você precisa, sabe, juntar renda, ou então trabalhar em mais de um lugar, sabe? Tudo o que você faz não fica na sociedade, você não está contribuindo para a sociedade, você está contribuindo para encher o bolso de gente que já está com o bolso cheio, estourando, né? Então, tá vendo que esse discurso não casa, né? Esse discurso todo dos coaches e tal, que a gente viu aqui, né? Nessa sequência de livros, que eu nem escarafunchei, nem li, né? Porque senão eu ia ficar até amanhã aqui. Mas esse discurso não casa. Porque você não tem tempo mais. Não tinha antes também, porque assim, isso é covardia, né? E essas coisas só funcionam. Por que brotou tanto nos anos 90? Por que brotou tanto no início do século passado? Porque a galera, nessas crises, na Grande Depressão e na crise que teve, principalmente no Brasil, né? Que deu origem ao neoliberalismo, elas causam muito problema para a classe mais baixa, para a classe, né, que está lá na pobreza mesmo, que a qualquer momento pode ficar ruim, né, ficar, enfim, pode ficar miserável, né? Uma pessoa de classe média, ela pode facilmente chegar a ficar miserável, gente. Não, sabe? O pessoal fala muito do confisco lá da poupança do Collor. É um exemplo, sabe, maravilhoso, porque é horrível, foi horrível. Não tô falando que isso foi legal, mas assim, é um exemplo muito bom de como a pequena, né, a pequena burguesia é frágil na sua posição, né? Tinha pessoas que tinham um dinheiro bom guardado na poupança, e a poupança na época era uma coisa boa por causa da inflação, pelo menos você mantinha um pouco o poder de compra, né? Se você deixasse o dinheiro parado sem estar aplicado, você, na verdade, estava perdendo dinheiro, né? Ainda tá, mas assim, um pouco menos do que naquela época. Então, teve uma galera que ficou zerada. E aí, a pergunta fica no ar, né? Vamos ver. Meu amiguinho, tá, beleza, o Collor segurou tua poupança. E agora? Você sabe como é que vai estar mês que vem? E a galera não sabia, porque assim, eram pessoas que, né, trabalhavam, tinham sua empresa e tal, mas, sabe, tinham compromissos para honrar, tinham dívidas a pagar, porque é assim que funciona uma empresa, né? Você compra
coisas, né? As coisas que você precisa para sua empresa e você paga depois. Então você está sempre trabalhando com essa déficit, né? E as pessoas se viram, cara, não sei, porque a empresa tem períodos de alta e tem períodos de baixa, né? Tem períodos, assim, pegar um exemplo bem típico que é a empresa sazonal, né? Empresa, sei lá, fábrica de sorvete, né? O pessoal gosta muito de falar. Tem uma época que realmente cai um pouco a produção, cai um pouco, né, a demanda por sorvete. E aí essa empresa precisa ter um caixa para poder equilibrar as contas, porque os funcionários têm que receber de qualquer forma. E entre outras coisas, né? Então, resumindo aqui, tá aí. Esses livros aparecem. Legal, vamos, né? Vamos virar isso aí, vamos virar a mesa, né? Inclusive, acho que tem um livro chamado Virando a Mesa. Enfim, tem livro para tudo que é gosto, né? Livros de autoajuda sempre existiram. Eu achava que não, né? Mas estão aí esses exemplos. Esse aqui, então, né? E é tudo nessa época, tá vendo? Ó, esse é de 2000, ó, 1926, tá? Já tem 100 anos. E o mais curioso, eu não sei, eu posso até pesquisar depois, porque não me veio, assim, não parei para pensar nisso, né? Se tinha livro de autoajuda antes de ter capitalismo, né? Só para eu ter uma ideia aqui, capitalismo mais ou menos começou a transição, né, da Baixa Idade Média para o capitalismo a partir do século XIII, mas assim, na Revolução Industrial, né, que começou a ficar mais consolidado, né? Então, vamos colocar, sei lá, século XV? Quando começou a você ter assim os respiroszinhos de capitalismo, foi século XV, entre século XV e século XVIII, beleza. Mas eu não sei se tem livro dessa época, acho que não, né? Livro de autoajuda. Eu posso pesquisar século XVIII, de repente já deve ter alguma coisa. Mas como eles estavam se consolidando, ainda tudo eram flores, né? E podemos dizer que o capitalismo, como a gente com a formatação que a gente tem mesmo, tem pouco mais de 100 anos, né? E olha o estrago que ele já fez, gente. Imagina. Aí, eu posso depois pesquisar e trazer se vocês estiverem interessados. Comenta aí e a gente pode procurar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Falou. Fui.